Diz assim a palavra do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus, igreja. Antes que o dia houvesse, Deus já era. Ele era Deus. Diga glória a Deus. Antes que o dia houvesse, Deus está dizendo: eu era Deus. Ou seja, quantas vezes eu e você ficamos preocupados quando acontecem algumas situações contra nossas vidas, que querem nos atingir, nos envergonhar, querem nos colocar no opróbrio, na vergonha, fofoca, calúnia, dívida e doenças e etc. Acusações falsas e por aí vai. E eu e você ficamos às vezes o quê? Preocupados, querendo se defender, querendo resolver. É assim ou não é? Sim ou não? Mas não podemos esquecer desse detalhe. Antes de existir o primeiro dia, Deus sempre foi Deus. Antes de existir o advogado, Deus sempre foi Deus. Antes de existir o médico, Deus sempre foi Deus. Antes de existir esses problemas, antes de existir Satanás, demônios, Deus sempre foi Deus. Deus vai livrar você e vai te erguer dessa situação em nome de Jesus. Porque agindo Ele, ninguém pode impedir. E Ele avisou ali: quem pode escapar das minhas mãos? Então aquele que se levanta contra a tua vida, você que teme a Deus, você não vai fazer justiça com as tuas mãos, não vai guardar mágoa, não fique com ódio, nem com raiva de ninguém, porque ninguém escapa das mãos de Deus. Agindo Ele, ninguém pode impedir. Ele vai agir na tua vida, igreja. Ele vai agir e vai mudar a nossa história. Quem crê nisso aí? Tem muitas pessoas que os dardos inflamáveis do diabo têm feito ela se afastar de Deus, tem feito ela perder as forças, tem feito ela esquecer do poder do nosso Deus, o verdadeiro e único Deus. Ou seja, Jesus disse bem assim: quem conhece a mim, conhece a quem? Quem conhece a mim, conhece a quem? Ao Pai. Quem vê a mim, vê também quem? Ao invés da pessoa olhar para Jesus, ela olha para a situação que está difícil, ela olha para os problemas, para as doenças, ao invés de ela olhar para o Senhor e dizer bem assim para Ele: o Senhor é o princípio e o fim, o Senhor está comigo desde o começo, então eu vou vencer isso em nome de Jesus. Jesus é o princípio e o fim. Coloca Ele no início da sua vida, que Ele é fiel e justo para ir até o final com você. É certo que muitas das vezes
A gente quer justiça para ontem, é assim ou não é? Quer que resolva já hoje, agora, nesse exato momento. Mas Deus, Ele deixou bem claro que tudo está nas mãos dEle. Olha lá. Quem poderá escapar das minhas mãos? Coloca ali, ó. Tá ali, ó. Nós estamos nesse texto, ó. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Faraó maltratou o povo de Deus, não maltratou? Escravizou, sim ou não? Sim ou não, igreja? Açoitou, humilhou. Mas quando Deus pegou Faraó para tratar de Faraó, ninguém pôde impedir o agir de Deus. Deus, Ele quer agir na tua vida. A doença vai cair por terra, os vícios vai cair por terra, os demônios têm que desaparecer em nome de Jesus. Porque Deus agindo, ninguém pode impedir. Mas eu e você temos que confiar nele completamente. Não mover confiança para nenhuma outra pessoa, para nenhum outro Deus, porque não existe. São deuses. Confiar plenamente no Senhor, porque Deus, Ele vai te socorrer, igreja. Tem pessoas que esperaram em Deus como Jó, e Deus mudou a sorte de Jó. Jó disse, né? Está lá em Jó 42, se eu não me engano. Jó disse: eu sei que tudo é possível, Senhor, e ninguém pode frustrar os teus projetos. Coloca ali, ó. Jó, no momento difícil da vida dele, Jó tinha ciência que antes que os dias fossem formados, Deus já estava no trono dele, no reino dele. Antes que se formasse o primeiro ser humano, Deus já estava reinando na eternidade. Ele sabe o que está fazendo. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui passa, mas a palavra de Deus é eterna, está no céu gravada e ninguém apaga isso. Aqueles que se apegam em Deus ficam assim, ó. Então respondeu Jó ao Senhor. Diga glória a Deus. Olha o que está escrito ali: a confissão de Jó. Jó ali estava sendo vítima de Satanás. Satanás pegou Jó para perturbar a vida de Jó. Satanás pegou Jó para humilhar Jó. Satanás pegou Jó para fazer Jó blasfemar contra quem? Contra Deus. Qual foi a maneira que Satanás usou? Lançando doença, morte, perturbação, aflição, dores na vida de Jó. No momento mais dramático na vida de Jó, Jó confessou a Deus e disse bem assim, ó. Presta atenção, igreja. Bem sei que tudo podes. Olha o que Jó disse. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado. Porque Deus agindo, quem? Então nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E Deus tem um plano na tua vida. Por isso você nunca deve, estou arrepiado, você nunca deve desistir. Nunca deve parar. Aconteça o que acontecer, Deus tem um plano na tua vida e é perfeito. É perfeito. Guarda essa palavra no teu coração. Pastor, o senhor não conhece, pastor, a minha história. O senhor não sabe o que eu estou passando. Não vai nem adiantar o saber. Mas se você ouvir a palavra que está saindo da boca do servo de Deus, e crer que Deus é poderoso, infinitas vezes
maior do que o que você pensa, logo, logo você vai estar vivendo como quem sonha na presença de Deus. Tudo vai da perseverança, da fé, da esperança. Não desista. Quantas vezes o inimigo nos ataca, igreja, para a gente parar e desanimar. Eu sou açoitado todos os dias. Todos os dias. Já estava ficando até calejado. Esse dia eu fui comprar pão pela manhã. Aí o rapaz do mercadinho estava meio triste assim, cabisbaixo. 8 horas da manhã ele já estava meio triste. Na hora que abriu o mercado, eu falei, meu Deus. Imagina daqui para as 8 da noite que ele fecha, né? Aí ele olhou para mim assim, meio triste. Ele falou, tá tão difícil, né? E começou a falar umas coisas assim que... Aí eu esperei ele terminar de falar. Olhei bem no olho dele. Falei bem assim para ele. Eu estou vivendo uma época da minha vida com um Deus que nada me abala. Na hora, a cor do rosto dele voltou, ele se levantou, firmou o corpo na posição e começou a trabalhar. Você está entendendo ou não? A palavra tem poder. Creia que Deus é poderoso. Antes de existir o dia, Ele já estava aqui com um plano de formar eu e você e nos dar uma vida eterna abençoada. Esse é o plano de Deus. Então, igreja, tentaram frustrar os planos de Deus muitas vezes, até hoje. Você é um plano de Deus e as pessoas, quando vê você vindo para a igreja, começam a zombar. Eu estou mentindo? Quando você estava sofrendo lá, eles falavam mal de você, um derrotado, uma derrotada. É assim ou não é? Não tem jeito mais não, esse está destruído. É assim ou não é, igreja? Aí Deus vai lá, cuida de você, começa a te abençoar. Aí começa a vir as situações difíceis, e esta pessoa se torna até um cavalo de Satanás para tentar te derrubar. É ou não é? Com palavras, é assim ou não é, igreja? Mas ninguém pode frustrar os planos de Deus. Coloca ali, ó, a palavra lá em Jó. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, ó. Nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrados. Quando Jesus estava na barriga de Maria, no útero, para nascer, o que é que o rei estava programando mesmo? Matar o menino Jesus. Porque era plano de quem? Se Herodes queria matar o menino Jesus, Herodes estava num plano de quem? De Satanás. Esta pessoa que quer te derrubar não é plano de Deus, é plano do diabo. Mas o plano de Deus é bem maior do que os nossos. Ele vai abençoar você. Creia na palavra. Queria tanto que você colocasse isso dentro de você, porque não dá para resumir a minha vida, o que eu já passei em 1 minuto. Não dá. Eu já passei tanta coisa que você nem imagina. Você olhando assim, você não dá nada. Mas eu já passei coisa, igreja, e passo todos os dias. Você também passa. Mas é claro que, por estar de frente de um trabalho lindo desse, cuidando das ovelhinhas do Senhor, e é um plano de Deus que isso aconteça, tem um inimigo aí que não quer que continue. Quem compreende isso? Aí ele vai açoitando, açoitando, porque eu fui chamado para abençoar você. Fui chamado para te abençoar. Então o inimigo, ele não quer que eu abençoe você. O inimigo quer ver você sofrendo. Então todos que Deus levantar para te abençoar, o inimigo vai querer frustrar os planos de quem? De Deus. Mas quem obedece à palavra de Deus, sabe que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nenhum. Isso é palavra de Jó. Quem já sofreu mais que Jó aí, se fique de pé e vem aqui na frente dar o seu testemunho. Quem já sofreu mais que Jó? Ninguém? Rapaz, quem já chegou pelo menos uns 10% do sofrimento de Jó? Quem tem coragem de vir aqui falar? Hã? Já chegou aos 10% do sofrimento de Jó? Então nós estamos bons, então, graças a Deus, né?
A partir de hoje é sacudir a poeira. Não é não? Sacode a poeira, né? Acabou, irmão. Deus é maravilhoso. Aconteça o que acontecer, Ele vai continuar sendo bom e continuar sendo Deus para sempre. Amém, igreja? É bem difícil alguém na situação de Jó falar bem de Deus como Jó falou. Quantas vezes as pessoas reclamam por bem menos na igreja? Mas cada um tem o direito de fazer o que quer. Cada um tem o direito de escolher o que quer escolher, que Deus deu isso para você. Mas os que fazem o que Deus quer, esses aí conseguem ser abençoados como Jó foi também abençoado por Deus. Quando você encaixa a tua vontade na vontade de Deus, ainda que muitas coisas que você faça para Deus não é a tua vontade, mas se torna a tua vontade porque você ama e teme a Deus, vai chegar o momento da sua vida que você vai receber tanta vitória, e você vai olhar no caminho lá atrás e vai dizer: poxa, tantas pessoas tentaram me derrubar, tantas coisas aconteceram para me parar. Hoje eu sei que ninguém pode frustrar os teus planos, porque você é um plano de Deus. Amém, igreja? Agindo Deus, então não é para você sair daqui com medo de mais nada. Enfrenta o que você tem que enfrentar com a cabeça erguida, glorificando a Deus. Agora eu entendo porque Deus está falando tanto para mim aqui no altar. Eu até pedi o louvor para a missionária. Tem um louvor que fala bem assim, né? Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder a tua presença. Agora eu entendo, igreja. Porque Jó perdeu amigo, Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu família. Foi ou não foi? Saúde. A Bíblia fala que quando Jó chegava para se comunicar no lugar onde tinha os príncipes, pessoas principais daquela terra, quando Jó falava, os príncipes colocavam a mão na boca, porque não era permitido ninguém falar, só Jó. Olha só a posição que Deus colocou Jó. Quando Jó falava, os reis se calavam. Jó era um dos homens mais ricos do Oriente, da terra de Uz, dos caldeus. Jó era influente. A família de Jó era a família mais abençoada. Jó era protegido e cercado por Deus 24 horas. E toda a sua casa. Mas no momento difícil, Jó continuou adorando Deus e falando bem de Deus. Eu e você somos, posso falar a verdade? Nós somos igual a fumacinha. Acende aqui e desaparece ali. Como nós vamos lutar com Deus eterno e poderoso? Como podemos fazer isso? Não tem como, igreja. Ninguém vence a Deus. Ninguém. Me apresenta um inimigo que se levantou contra Deus e venceu Deus. Então não se torne inimigo de Deus com as tuas palavras, porque a palavra faz inimigo. Faz ou não faz? Você pode ser o melhor amigo da pessoa, mas se você falar uma palavra de guerra contra aquela pessoa, de melhor amigo, vai se tornar o quê? O pior inimigo. Eu estou mentindo? Por isso Deus falou: Abraão, meu amigo, Davi, meu amigo. Porque
Porque você nunca viu eles reclamar de Deus, blasfemar de Deus e contra a palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, a dor passa, a doença passa, o mal vai embora, mas Deus, Ele permanece para sempre, igreja. Devemos respeitá-lo, porque agindo Ele, ninguém pode impedir, ninguém pode. Jó ficou doente, ficou ou não ficou? Aí o diabo ficou bravo, falou: não, mas ainda é pouco. O diabo queria tocar era na alma de Jó. A preocupação do diabo contra nós não é as coisas físicas, não. Isso aqui, ó, o fogo vai consumir. Isso aqui, ó, vai voltar para o pó da terra. Esses problemas, essas situações, esses dados inflamados do inimigo têm um objetivo: é de você blasfemar e reclamar de Deus. O intuito do inimigo é esse, para que a tua mente fique bloqueada e você não entenda as palavras que estão sendo faladas. Mas aqueles que sabem que Deus é bom e poderoso, ainda que esteja sofrendo, vai abrir a boca e vai dizer: as bondades de Deus estão na minha vida. As bondades de Deus estão na minha vida. Então, agindo Deus, igreja, quem vai impedir? Quem pode ir contra você? Quem pode ir contra mim? É certo que os ímpios que escolheram ser pessoas mal, escolheram ser um ser humano ruim, eles zombam, escarnecem, porque eles têm um coração que não há Deus, e eles fazem o que fazem, imaginam que não serão punidos. Eles imaginam isso, mas fatalmente eles já estão na mão de Deus, e ninguém pode livrá-los da mão de Deus. Lembra que Deus endureceu o coração de Faraó? Foi ou não foi? Por isso que às vezes o ímpio está com o coração cada vez mais duro, é porque Deus está tratando dele. Mas você que teme a Deus, igreja, adore a Deus até na cinza e no pó, porque Deus é bom, Ele vai te socorrer. Deus vai te socorrer. Deus, Ele deu testemunho de Jó, e o testemunho que Ele deu de Jó não foi para um homem, para um ser humano, ou para outro homem, não. Ele deu testemunho de Jó para o Criador do pecado. Foi ou não foi? Sim ou não? Ele falou para quem? De Jó? Para o diabo, para Satanás. Tem visto o meu servo? Coloca lá a palavra lá. Tem visto? Tem visto o meu servo? Jó? Vê se está no 4. Está no começo aí. Deus deu testemunho de Jó para o diabo. Então perguntou o Senhor a quem, igreja? A Satanás. De onde vens?
Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem o quê? E o quê? Reto e temente, e que se desvia, Espera aí, Deus estava dando testemunho de Jó para quem? Para Satanás, olha o nome dele ali embaixo, ó. Fica no espírito, vocês vão entender. Não adianta ter nervosismo, aqui é espírito. O nervosismo só atrapalha. Fica atento. Olha lá. Perguntou ainda o Senhor a quem? Tem visto o meu servo? Tem observado o meu servo Jó? Igreja, tem duas pessoas que estão te observando neste momento: Deus e Satanás. Satanás lutando e lançando todo tipo de imundícia contra nós, para que nós venhamos reclamar com Deus. E Deus, com seu poder, com a sua divindade, cuidando, tocando e curando, absolvendo você de muitas situações difíceis, para você glorificar o nome dele. Então, não caia na armadilha do diabo. Vou dar um exemplo para você. Na sua vida, seja sincero. Eu tenho quase 40 anos. Na minha vida aconteceu muito mais coisas boas do que coisa ruim. E na sua? Seja sincero. Não é verdade, igreja? Se você for ver, a bondade de Deus supera tudo. Aí às vezes uma coisinha ruim que acontece, porque a gente sabe que existe o bem, o mal vai vir a qualquer hora, e Deus deixou a gente preparado para isso. Deus disse: o dia mal chega, está escrito, está lá em Efésios, né? O dia mal chega para todos. Ainda Deus ensinou a gente se revestir, se preparar para o dia mau. Faça o que é reto diante dos olhos de Deus, escolhas que agradam a Deus, que você vai estar revestido para vencer o diabo, e vai continuar inabalável ainda. Glória a Deus. Porque o dia mau, depois de ter vencido tudo, vai falar isso aí. Depois de ter vencido tudo, continuar inabalável. Aleluia. Depois de todas as armaduras, vai falar sobre isso aí. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia. Você vai ter muitos dias para se revestir, muitos dias para tomar a decisão correta diante de Deus. Mas você fica perdendo tempo com mágoa, com biquinho, com briga, falar mal dos outros, raivinha daqui, raivinha dali. Eu não estou falando que você está fazendo isso, mas quem está desse jeito, está se revestindo, está deixando Deus triste, está deixando Deus sofrendo com essas atitudes. Aí chega o dia mau, a pessoa não fica de pé. Por quê? Porque ela mesma não escolheu Deus. É escolha. Você escolhe quem você serve, você escolhe a atitude que você toma. Vou dar um exemplo. Tem um pedreiro trabalhando para mim ali, está matando eu do coração. Esse aí, só misericórdia de Deus. Meu coração até dói, mas eu não peco contra Deus.
Eu estou vendo que o inimigo está usando ele para explodir. Meu rosto fica vermelho, pior que essa camisa aqui. Ele manda para mim foto de outras obras que acabou e a minha parada. Meu Deus, eu falo, Jesus. E ele conversa comigo. E eu, tá ligado, esquenta não, uma hora você acaba, né? Hã? Isso! Desse jeito! É desse jeito. Será que ele não está trabalhando para tu lado também não? Será que ele... Mas eu acho que não é isso não. Rapaz, é desse jeito. Ele... O material já tem uma semana aí? Um mês? Então você vê que essas coisas é para tirar você da linhagem com Deus. Você entende ou não? Você sendo sabedor disso, você tem que estar atento. Às vezes é melhor até levar um prejuízo ali, do que às vezes você exceder a sua ira, porque a ira não produz a justiça de Deus. Aí sabe o que eu faço? Eu vou-me embora, chego em casa, ajoelho no meu quarto, lá no meu cantinho, falo com Deus. Aí depois eu volto lá, ele está trabalhando. Quem está compreendendo? Ele vai lá, está trabalhando. Aí ele fala, aí sabe o que ele fala para mim quando me vê? Eu não disse para você que ia dar certo? Aí depois eu me... Então, igreja, mas se eu não tivesse revestido de toda a armadura de Deus, se revista que vai chegar dias difíceis. É uma coisa pequena isso, sabia? Mas se eu não sou fiel a Deus num pouco, como é que Deus vai me colocar no muito? Tem pessoas que dizem que serve a Deus, mas é estourada. É assim ou não é? Fala coisas que não deve falar. A única coisa que está acontecendo com isso aí é você entristecendo a Deus e indo para o outro time, para um lugar onde não pode ir, para um lugar onde você está saindo da linhagem e do procedimento que Jó andou. Jó, ele teve aos olhos do homem motivo de sobra para reclamar. Teve ou não teve? A única coisa que eu vi Jó reclamar, sabe do que foi? Do nascimento dele. Do nascimento. De tanta dor ele falou só do nascimento, mas não falou de Deus. Você está entendendo ou não, igreja? Então, agindo Deus, quem compreendeu esta palavra? Fica de pé e glorifica o nome do Senhor Jesus. Pode glorificar. Se você quer vencer essas coisas, a melhor situação para você vencer todo esse mal é se revestindo de toda a armadura de quem? Vindo para a igreja, buscando em Deus, orando junto com os irmãos. De repente você vai passando pela prova dando glória a Deus, como diz o irmão Lázaro. Daqui a pouco a prova já acabou e você continuou louvando. Glória a Deus, igreja. Agora, se você for bater de frente com o problema cresce. Porque é isso que ele quer. É igual a fogueira. Se você fica jogando madeira na fogueira, o que é que ela vai fazer? Vai crescer, não é verdade? Sim ou não? Sai fora do problema. Deus, ele vai te dar sabedoria. Você vai saber enfrentar a situação na calma, na justiça de Deus. E você vai dizer: Deus é maravilhoso. Glória a Deus, igreja. Diga glória a Deus. Esse pedreiro aí é porque não conversou com aquele pedreiro lá, obreiro lá. Eu não vou falar o nome.
Ele uma vez teve um pedreiro, rapaz, que esse aí foi a prova do fogo. Ele pegou um serviço para fazer para mim, não fez o meu serviço, pegou o dinheiro, gastou, não terminou, ainda saiu falando que eu devia R$1.000 para ele. Esse aí quebrou o recorde. Eu fui para o monte esse dia. Esse dia eu não aguentei nem ficar em casa. Falei, eu tenho que ir para o monte, que aqui está muito sufocado o quarto. Está muito calor aqui dentro. Me mandei para o monte, rapaz. Foi eu, o obreiro Linei, o marido da obreira Fátima, o André, o Rogério. Ele falou, estamos indo para o monte. Eu, não, vou para o monte, vou entregar o pedreiro que me encheu a paciência. Antes que eu peque contra Deus, vou entregar para Deus o pedreiro que me encheu o quê? A paciência. Então vamos lá, estamos na fé. Eu fui lá e entreguei na mão de quem? De Deus. Rapaz, Deus deu um livramento para esse homem, rapaz. Ele tomou um choque de 13 mil. 13 mil. E quando ele estava desenganado, quem foi lá orar por ele? A família toda preparando o luto. Foi eu e meu filho. E na época ele tinha uns 2 aninhos. E eu orando e meu filho assim com a mão estendido, Henrique. E eu lá orando. E o povo tudo de luto. Vem gente de Pernambuco, todo lado, para enterrar ele. Aí eu falei, não, ele não vai morrer não. Essa semana ele está em casa, tá? Deus já confirmou, ele vai estar em casa. E manda ele me procurar lá. Aí ele veio para casa, Deus tirou ele do hospital. Todo estourado. Mão estourada. Estourou tudo. Os médicos falaram para ele que nunca mais ele ia trabalhar na vida dele. Aí ele chegou lá, mostrou para mim, eu abençoei a mão dele e falei, 15 dias tu está carregando um saco de cimento. Hoje ele não para de trabalhar, porque Deus restaurou todos os seus órgãos. E hoje, pergunta para ela, se ele tem coragem de falar mal de mim. Trabalho para ela, não é não, Brena? Ele falou o que com tu um dia? Eu devia ter contratado ele, mas ele está trabalhando direto. Então, igreja, Deus, ele cuida do povo. Deus falou, isso aí eu vou dar só um puxão de orelha. E hoje ele teme a Deus, só não é convertido ainda, mas vai se converter, vai ou não vai? Toda vez ele me chama para fazer uma oração. Esse dia tinha uma pessoa passando a situação, a gente precisa ir lá, em tal lugar. Falei, olha, e ele mora próximo de casa, mas é abençoado, diga glória a Deus. A esposa dele foi curada da tireoide na mesma hora. Foi a missionária, né? O André e o Henrique, né? A tireoide estava desse tamanho, chegar estava roxa. Estava marcada cirurgia e tudo. Não bebia nem água. Na hora que manifestou um demônio num rapaz lá, a mulher foi curada, aí que esse homem se desabou, falou, é melhor deixar esse sujeito quieto. Então, igreja, o que está em nós é poderoso. Ele está antes de todas as coisas. E Ele escolheu eu e você para habitar em nossas vidas. Por isso você está aqui. Agindo Deus, quem impedirá? Diga glória a Deus. Vamos honrar a casa do Senhor. Apresenta para Deus a sua oferta, o seu dízimo. Apresenta para o Senhor o seu voto. Apresenta para Deus uma oferta de amor. Igreja, esta é a semana do aluguel da igreja. Você que ama a obra de Deus, você pode participar dessa oferta, entregar uma oferta de R$30. É a justiça de Deus. Você vai fazer justiça de Deus e vai ajudar a pagar o aluguel da igreja. Diga glória a Deus. O aluguel aqui desta igreja é R$2.500. É fácil, mas Deus provê. Diga glória a Deus. Com a sua fidelidade, com o seu amor na obra, Deus provê. Diga glória a Deus.
Tem pessoas que estão sendo abençoadas através dessas ofertas, até os que não têm condições, sabe? Deus dá condições, qualidade de vida, para a pessoa viver bem e ainda honrar a obra de Deus. Eu preguei várias vezes, né, que aquelas mulheres assistiam Jesus e prestavam assistência. Quem já viu essa pregação? Que aquelas mulheres assistiam Jesus, olha lá, ó. As mulheres que assistiam Jesus, vai lá no 3, ó. Olha lá. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, muitas pessoas, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens, e eram mulheres ricas. Aí a Bíblia fala que eram mulheres o quê? Ricas, olha lá, diga glória a Deus. Eram mulheres ricas que prestavam assistência ao Evangelho, ao ministério do Senhor Jesus, com seus bens, diga glória a Deus. E muitas outras, diga glória a Deus, igreja. Então Deus, Ele tanto levanta o rico como o pobre, o necessitado, e faz o agir dele na vida da pessoa, para que a pessoa venha a ser abençoada, abençoando a obra de Deus, dando condições do Evangelho chegar no mundo inteiro. Nós somos pequeninos, mas esta igreja tem pessoas nos Estados Unidos que acompanham pela internet, tem no Haiti, tem lá em, esqueci o nome do país, rapaz, lá perto da Arábia Saudita, que lá é perigoso até pregar o Evangelho, não pode nem falar de Jesus lá. É num país lá, eu esqueci o nome, vou pegar, Burkina Faso, não sei, esqueci o nome do país, é difícil. Lá tem 5 seguidores que vem ouvindo o Evangelho, e você faz parte disso. Aonde está chegando, diga glória a Deus, igreja. Aqui no Brasil está em vários lugares aí. Bahia está em peso, lá na Bahia, Pernambuco, Ceará, Sergipe. E Deus tem operado milagres, diga glória a Deus, igreja. Então, vamos continuar em frente, né? Colocamos vou falar o português correto, a nossa cara tapa aí todos os dias, para que o nome de Jesus seja glorificado através de nós, amém? Então, levanta para o céu as suas mãos, a sua oferta, o seu dízimo, e não fique fora dessa oferta da justiça de Deus para pagar o aluguel da casa e da igreja do nosso Senhor Jesus. Levanta para o céu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa, meu Deus, grandemente, meu Pai, cada um que está aqui, que eles sejam, meu Pai, prósperos, portas abertas, que eles venham crescer, meu Pai, que eles venham ter, meu Deus, para emprestar para muita gente, mas nunca e jamais tomem emprestados, que eles sejam ricamente abençoados pelo Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Digam amém, diga graças a Deus.